Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, meu site de agendamento é o pollination.com.br. Vou ficar feliz em conversar com você. O link está aí na descrição desse vídeo. A caixinha de descrição você abre clicando no título do vídeo. Muito bem. Vamos começar aqui então perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia libriana nesse momento. E já vou compartilhar com vocês também que essa energia de ar, ela tá bem... tá bem confusa. Então, para muitas pessoas é importante você ouvir isso. Se você não tá se sentindo confuso, com a cabeça a milhão, tudo bem. Não precisa, que bom, fique tranquilo. Mas se você tá se sentindo dessa forma, é importante você saber também que você não tá sozinho, que essa é uma característica da energia. O mais importante, saber que tem uma energia que tem essa característica, como a gente falou, pode deixar a gente com a cabeça a milhão, tá mostrando pra gente coisas que já estavam sempre ali, mas que a gente não enxergava antes com tanta clareza, tá trazendo movimento. Eu sei porque eu já comecei a fazer essa leitura, então tem essa função de relembrar isso. A energia geminiana falou um pouco sobre isso, então se você tiver tempo, sentir vontade de assistir, ali eu sinto que saiu mais falando sobre a energia, né, e a característica dela e como lidar com ela. Como lidar com ela é olhando para o seu eixo, alimentando a sua saúde mental, emocional, todos os dias, saber que tem 1 milhão de coisas que você pode enxergar e que podem acontecer ou podem não acontecer. Nesse momento, a função é você se manter em equilíbrio, encontrar o seu eixo todos os dias, se sentir em paz. Essa é a parte que mais quer conversar com você aqui na energia libriana. Pedindo esse anjo do amor, é sempre uma carta que fala sobre trazer compaixão, gentileza, primeiro para você e, lógico, né, você se beneficia. A sua maior estratégia, vamos falar assim, é de oferecer isso também para outras pessoas, mas a gente sabe que a gente só tem para oferecer o que a gente tem, então se dá primeiro isso, essa gentileza, essa autocompaixão, e a melhor forma, independente do que é a situação, do que está acontecendo ou não, estender essa gentileza, essa leveza, nesse momento, não precisa ser assim para sempre, mas agora é a sua melhor estratégia. Pode não parecer uma coisa estratégica, porque, poxa, fala de muito coração, né? Uma coisa subjetiva e tudo mais. Mas, no grande esquema das coisas, é a maior força da energia libriana nesse momento. Aí eu lembrei aqui, né, que Libra é regido por Vênus. Vênus é energia de harmonia, amor, beleza. Então, tem uma coisa sobre essa energia que está falando assim também, que esse é um momento em que você se beneficia de trazer o melhor que a tua energia, que a natureza da tua energia oferece para você mesmo e na sua troca com outras pessoas. E a coisa pode estar mais complexa, uma movimentação, a cabeça a milhão, como a gente conversou. Mas todos os dias retorna para você, para a tua natureza, o que te faz sentir bem e confia de que essa é a maior força que você tem nesse momento que pode parecer complexo, vou falar assim. Aí a próxima carta é a carta de sétimo chakra. Sétimo chakra, conexão com o divino, esse pedido sempre da gente convidar a sabedoria maior para participar do nosso jeito de pensar e de olhar para as coisas. Faz sentido com uma energia que eu sinto muito, que ela pode alimentar ansiedade, medo, confusão, essas coisas. Então, como que se estabelece o equilíbrio quando eu escolho olhar para a vida a partir dessas sabedorias maiores, além
dos nossos medos, ansiedades, preocupações e tudo mais, sabendo que tem quais são as coisas que a gente aprende, né, na nossa jornada espiritual. Tem um plano divino, tem razões maiores, etc, etc. Conexão de alma, todo mundo é alma, todo mundo está na sua jornada, essas coisas. Próxima carta mostra essa figura segurando um coração. Então, olha só, o nosso papo aqui com uma energia libriana, que aliás, eu ouvi o seguinte também, de que olha que até a forma como eu tô fazendo a leitura, ela faz parte da mensagem. Por que você não tá vendo a primeira versão da leitura? Porque ela começou a querer ficar muito cerebral. E eu fui notando que quanto mais cerebral ela ficava, mais ela ficava meio sem resposta. Então, eu escolhi parar e retomar. Parar e retomar. Pedi para que a mensagem viesse de uma forma diferente. E aí a gente começa olhando para aquilo que é mais importante. E por que eu estou dizendo que isso faz parte da mensagem também? Porque muitas vezes você pode se ver em situações em que você precisa fazer essa escolha. Tem a escolha de ir numa direção, de querer fazer, resolver, entender e tudo mais. Mas tem esse outro lado, que é uma escolha de confiar, que é uma escolha de, independente do que está acontecendo, deixando de acontecer, tem só uma coisa que eu escolho fazer, que é ser gentil comigo, ter autocompaixão e oferecer isso também nas interações que eu tenho com as outras pessoas, no amor, no trabalho, com família, com amigos. Eu não lembro de onde veio agora, mas tem algum momento, assim, me veio um flashback de um momento que, na vida, assim, devia estar na rua, sei lá, eu vi uma coisa assim: nunca perca a oportunidade de fazer alguém feliz, que esse é o maior presente da vida. E aí a gente volta para isso aqui. Se você tem essa oportunidade de se fazer feliz, ou se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que deixa alguém feliz, que não fere também os teus limites saudáveis, é sobre isso. A coisa pode estar mais complexa, mais complicada, pode, mas o teu coração é a tua maior força nesse momento. Essa carta se repetiu, então ela é muito importante. Essa é uma carta que fala de ilusões. O nome dela é Deserto Seco, e ela tem como se diz, um cacto ali. Então, quem fez a carta ensinou direitinho pra gente que esses momentos em que a gente tá olhando e muitas vezes não percebendo o potencial, ou parece que é um momento de falta, que na verdade isso é uma ilusão. Quando essa carta cai na mesa, deserto seco, mas tem cacto, tem água. Então, a função desse momento é trazer para a superfície questões de sombra, né? Tá vendo? Esse sol tá iluminando a sombra dessa figura, e aqui tem uma águia com essa perspectiva maior. Esse é um momento, uma oportunidade de perspectiva, reflexão, de enxergar as coisas de uma perspectiva maior. Como a coisa acontece, as situações que você pode se ver vivendo, a energia reconhece. Você pode se ver em situações em que a sua sombra, que dão esses gatilhos para que a sua sombra venha para a superfície. E essa sombra pode ser medos, ansiedades, preocupações, ou pode ser partes de você que você acabou deixando esquecida, né? E vem para a superfície para ativar um desejo, uma inspiração. Então, olha que interessante como a mensagem fala. Nesse momento que tem essa função de trazer medos e também desejos para a superfície, você levar as coisas que você pensa ou que você vive muito a ferro e fogo, pode acabar significando sair de alinhamento, porque não é para você comprar essa ideia.
isso é um momento passageiro que tem uma função, e o jeito mais estratégico, mais bem-sucedido de passar por esse momento é se deixar enxergar o que está vindo para a superfície e responder com gentileza, autocompaixão e de lidar também com as coisas que se apresentam no seu caminho com gentileza e compaixão. É uma mensagem que reconhece para muitas pessoas que, esse é um momento em que você pode se sentir meio parado, meio estagnado, né? Mostra esse leão congelado aqui e essa carta que fala sobre solitude, né? E reflexão. É interessante, porque é uma mensagem que está dizendo assim: a função dessa energia é te mostrar o que você precisa conhecer sobre você, sobre uma situação que tem essa função de preservação. Sem reconhecer essas coisas que você está tendo a oportunidade de reconhecer nesse momento, você poderia fazer escolhas que não te favoreceriam. Só que passar por essa parte do caminho muito reativo ou muito acreditando demais na narrativa pode te colocar num redemoinho aí que é muito fácil se perder naquilo e não necessariamente te leva na direção que está disponível para você. E eu fico sentindo assim, inclusive esse momento aqui é um sinal de vitória, um ato de amor. É por isso que quanto mais você traz amor para o jeito de enxergar esse momento, a passagem por esse deserto que a gente está vendo aqui, melhor. É uma energia que reconhece que você pode se ver um pouco mais sozinho, um pouco mais reflexível, que você se beneficia de preservar também o seu espaço, a sua energia, o seu tempo. Isso é preservação. É interessante isso aqui. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Enxergar esses momentos que muitas vezes você quer correr pro abraço e pode se ver impossibilitado, essas coisas, né? A coisa do deserto seco ali. Não é sobre isso, tá bom? Aí a carta que cai aqui, quando eu pergunto, aquela parte da leitura que fala, né? O que precisa ser entendido, aprendido, fortalecido nesse momento, caiu a carta da sacerdotisa. Nesse baralho aqui, com essa bordinha índigo, chakra do terceiro olho, perceber, enxergar além da superfície, místico, espiritual. Então, independente do que está acontecendo aí, o caminho é amor, o caminho é gentileza, compaixão, reconhecer o seu momento como um ato de amor também. Aí, com essa carta de temperança, nessa arte aqui, ela me fala muito sobre assim, de que mais pra frente você vai entender esse momento com mais clareza. E aí tem um leão ali de novo, aqui ele não tá congelado. E tem aquela águia, de novo, que apareceu na carta do deserto. Então tem uma coisa assim, mais pra frente você pode olhar para esse momento aqui de agora com uma perspectiva diferente do quanto esse momento de agora, então, te ajudou a acessar, a preservar e até a crescer, né? Questões relacionadas aqui. O leão me fala de liderança, ele me fala também de coragem, de força, perspectiva, fala de perspectiva, de enxergar as coisas de um ponto de vista maior, uma inteligência e tudo mais. A próxima carta é um 8 de paus. 8 de paus é uma carta de movimento. O que eu mais gosto aqui, nessas duas cartas, também está fortalecendo que as coisas não são como parecem. E quanto menos você acredita na narrativa, melhor. E alimenta aquilo que interessa, melhor, que é a coisa do coração que a gente viu. Porque, na verdade, esse momento é um momento poderoso de movimento.
tem movimento acontecendo, apesar de parecer sobre estagnação ou falta, entende? Qual que é a maior força com essa energia libriana nesse momento? 5 de copas. Você pode se ver em muitas situações onde você fortalece a sua visão do que é saudável a partir de ter conversas, viver histórias que te mostram que não é saudável. É uma experiência de contraste, entendeu? Você vai fortalecer o seu saber do que é saudável para você, muitas vezes através de se deparar com algo que fica muito claro para você que não é saudável. Tem uma função, então, de reconhecer o que tem valor para você, firmar, fortalecer aquilo que tem valor para você, construir mais certezas em relação a isso. 10 de ouros é uma carta que fala sobre futuro próspero, e nessa arte mostra uma cena aqui de 2 figuras mais novas recebendo aqui a aprovação de uma figura mais velha. Para algumas pessoas isso aqui pode entrar numa conversa de padrão ancestral. É engraçado como eu enxerguei essa arte aqui pela primeira vez. Uau! Eu nunca tinha visto essa carta assim antes. Aqui, tá vendo que tem um trono e essa figura mais velha. E não sei se você vai enxergar daí. Deixa eu tentar focar. Aí eu sei que tem gente que lê os lábios, então eu vou mostrar aqui. Nesse trono aqui, é como se... O que eu enxerguei é que como se fosse um trono que tem 2 assentos. Tá vendo? Tem o lado que essa figura que a gente não enxerga tá sentado, e na luz, como a luz tá batendo nessa imagem, é como se desse para sentar aqui nessa outra parte. Então, uma outra faceta, sentar num trono, entendeu? Ocupar um papel que uma outra figura mais velha, numa posição de autoridade, ou se a gente está olhando para a família, tá vendo? Ocupar o assento, o papel daquela figura mais velha. E aí, olha como a mensagem veio, né? Primeiro conversou com a gente falando de futuro próspero, falou também sobre, a aprovação, também isso, né? Uma herança, receber uma herança para algumas pessoas. E essa herança pode ser grana, mas tá muito falando sobre ocupar um papel. Essa é a maior força. Olha só, a grande coisa sobre essa energia é que ela tá te mostrando o que você precisa ver para preservar esse espaço. A próxima carta é o Rei de Copas. O Rei de Copas é uma carta que fala sobre inteligência emocional. A maior força dessa energia, então, está dizendo que é justamente passando por esse período desafiador, onde você pode se ver mais reflexivo, às vezes mais isolado, ou se sentindo, às vezes até estagnado. Não é estagnado, é preservado. Tudo isso cumprindo com essa função de fortalecer uma inteligência emocional. E o Rei de Copas, ele também fala sobre água, é emocional e é também intuição, né? Então, esse seu discernimento, essa sua conexão com as tuas águas internas também amadurecendo durante esse processo. Aí, essa carta aqui da força, coragem, nesse ponto de força, tá reconhecendo que esse é um período que tem muita gente lidando também com as questões que causam maiores medos, ansiedades, aquilo que faz muitas vezes você se sentir menor. Tá vendo que tem aqui, é a carta da força e coragem, o leão aparecendo de novo. E na posição de força veio com essa arte que mostra essa figura grandona aqui assim, né? Como é que se diz? Que pode fazer, tipo, fazendo essas figuras se sentirem intimidadas, né? Um medo. E aí,
É quase como esse é um momento em que você está tendo essa oportunidade de lidar com esses dragões, né, ou com esses medos dentro de um espaço preservado, controlado. E isso trabalha a seu favor. E lembra que desde o começo uma mensagem que está falando, não acredita tanto na novelinha, vai ter projeção, vai ter julgamento. Para muitas pessoas é um medo de lidar com julgamento. Mas aproveita para passar por esse período aberto, de coração aberto, sabendo que você é protegido, amado, enxergando esse momento como uma grande lição espiritual na sua caminhada. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Não vamos esquecer que no ponto de força também tem um 10 de ouros, que é futuro próspero. Esse momento aqui de agora, ele tem um impacto muito importante no seu futuro que é próspero. A próxima carta é o Entre Dois Mundos, que está dizendo assim, reconhece, é uma mensagem que reconhece. Não é necessariamente uma energia confortável, mas é sobre passar por esse momento desconfortável, mais desafiador, ainda em amor, sabendo que esse é um momento importantíssimo para muitas pessoas, onde você como é que se diz? Batalha muitos dragões pessoais em amor, em confiança, em sabedoria, lidando com uma situação que é desconfortável, sabendo que não é evidência do que é a sua história, do que é a sua jornada. Entre Dois Mundos é uma carta que fala de transição também. Abraça esse período entre dois mundos, não coloca na tua cabeça que está tudo definido, que é assim, que é assado, só pode ser assim. Também é uma carta que vem lembrar. Não fica olhando para o que você sabe agora como evidência de como as coisas serão daqui a pouco. Então, viver o presente, estar presente nessa forma como a gente sugeriu aqui durante a mensagem, pode ser o que mais te beneficia nesse momento, e se manter aberto para permitir essa transição na direção de um caminho que você ainda não enxerga, tudo que ele pode, para que direção ele pode se desenrolar. Então, esteja com o coração aberto, cabeça aberta e o coração muito alimentado nesse momento. Acabou meu tempo. Beijo, muito amor, muita paz e até a próxima.